Então vamos fazer uma oração? Graças te damos, Senhor Deus e Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Agora vamos estudar a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina e pedimos orientação do Espírito Santo para a compreensão desse assunto tão importante. Sê conosco, com os nossos amigos, continue cuidando aí do Milton, da sua família e dando a segurança de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Cuida de nós, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos para a lição desta semana. Eu estou gravando aqui, depois a gente coloca lá no YouTube para quem precisar. 12ª lição da 12ª semana, como interpretar as Escrituras. Já que a semana passada o verso para memorizar foi bem simples, né? Vamos ver o de hoje. Essa semana quero ver quem é que vai recordar, hein? 10 contos para quem decorar, hein? Pronto. É o kit, vai ser um kit, o queijo e o morango. Olha, rapaz, você tá bonzinho, Luiz, hein? Olha. Muito bem. Lidando com passagens bíblicas difíceis. São 2 versos, ó. 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Tá? Então esse é o tema. O texto de sábado diz assim: ao discutir as cartas do apóstolo Paulo, Pedro escreveu que nelas, em algumas outras partes das escrituras, existem certas coisas difíceis de entender. Essas palavras são deturpadas ou modificadas por pessoas ignorantes e instáveis para a própria destruição. Pedro não disse que todas as coisas são difíceis de entender, mas que apenas algumas são. Tá? E sabemos disso, não é mesmo? Qual leitor sincero da Bíblia já não se deparou com textos que parecem estranhos e difíceis de entender? Certamente, em algum momento, todos já tivemos essa experiência. Por isso, examinaremos nesta semana, não tanto textos difíceis em si, mas quais podem ser as razões para esses desafios e de que maneira, como fiéis investigadores da palavra de Deus, podemos solucioná-los. Algumas dessas declarações desafiadoras podem nunca ser esclarecidas aqui na Terra. Ao mesmo tempo, a maioria dos textos da Bíblia não apresenta dificuldade e não devemos permitir que um pequeno número de textos difíceis enfraqueça nossa confiança na fidedignidade e autoridade da palavra de Deus como um todo. Embora o texto, o título da nossa lição da semana seja Lidando com passagens bíblicas difíceis, né? Pelo que a gente leu aqui, nós não vamos entrar no texto propriamente, nos textos em si, mas como lidar com esses textos difíceis. Eu costumo dizer que são aparentes contradições, né? E uma hora dá um nó assim, e agora? Como resolver? Mas tudo tem uma explicação, né? E são explicações assim que convincente. Para mim não fica dúvida nenhuma. Mas para algumas pessoas que querem achar pontos de dúvida, né, como diz Ellen White, se você quiser achar pontos de dúvida na Bíblia, você vai encontrar. E vai mesmo. E se você ficar ali preso a esses pontos de dúvidas, a essas aparentes contradições, como disse aí o apóstolo Pedro, né, é para nossa própria perdição, porque deixar a dúvida subir ao coração e depois não aceitar a palavra de Deus como divinamente inspirada, aí você tem um problema sério e você pode realmente acabar se perdendo, né?
Nós fizemos uma semana, estudamos uns, não sei nem quantos textos ali, na parte da noite, textos difíceis da Bíblia. Tem muitos, certamente você tem algum aí. Se quiserem, a gente pode fazer aí no período da noite algum estudo desses textos difíceis. Mas aqui na lição da Escola Sabatina a gente vai ver como fazer, né? Qual abordagem que a gente tem que ter quando vai lá, né? Então, olha aqui, ó. Hoje, possíveis razões para essas aparentes contradições. Amanhã, abordagem sincera e corajosa. Depois, abordagem humilde. Na quarta-feira, determinação e paciência, né? Aqui, perseverança ali no estudo. E abordagem bíblica e o espírito de oração para poder entender esses textos difíceis. Vamos lá, meus amigos. Então, leia 2 Timóteo, capítulo 2, 10 a 15. Vamos começar com o Fábio? Leia aí, Fábio, para a gente, 2 Timóteo 2, 10 a 15. E vamos tentar responder essa pergunta difícil que aparece aí, né? Paulo admoestou Timóteo a ser diligente e a manejar bem a palavra da verdade. Qual é a mensagem importante para nós nesse texto? Vamos ver qual que é a alternativa correta. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 10 a 15, Fábio. Vamos lá. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Por isso, não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem. Obrigado. Rapaz, nós acabamos fazendo aqui, a irmã Lindalva estava com a gente, aí acho que naquela de ligar e desligar, ela não conseguiu entrar mais. Mas tudo bem. Vamos lá. Respondendo aqui a pergunta. Qual é a alternativa correta? Não precisamos estudar muito a Bíblia, pois é fácil de entendê-la, ou devemos conhecer a palavra e usá-la corretamente? B. Letra B, né? Devemos conhecer a palavra e usá-la corretamente. Então, vamos marcar aqui a alternativa correta na nossa lição. Tem certeza? Tem certeza disso, né, Fábio? Muito bem. Luizinho, lê aí o primeiro parágrafo para a gente, por favor. Nenhum estudioso honesto das Escrituras negará o fato de que existem na Bíblia assuntos difíceis de entender. Isso não deve nos perturbar. De certa maneira, essas dificuldades devem ser esperadas. Afinal, somos seres imperfeitos, finitos, e não temos um conhecimento abrangente em todas as áreas de aprendizado, muito menos nas verdades divinas. Portanto, quando o ser humano finito tenta entender a sabedoria infinita das Escrituras, haverá algum impedimento. Essa dificuldade, contudo, não prova de maneira nenhuma que as declarações da Bíblia sejam falsas. Ok, obrigado, Luiz. Então, amigos, isso aqui é um ponto muito importante, né, quando a gente vai estudar a Bíblia, né? O que na realidade esse primeiro parágrafo está dizendo para a gente, Luiz? Olha, a Bíblia não é um livro comum, né? Aqui é a mensagem de Deus. As Escrituras têm uma origem divina, então é uma sabedoria infinita. É algo que está muito superior a nós. Então, logicamente, que quando você vai lidar com a Bíblia, você tem que entender isso. Vai ter coisas aqui
por mais que eu me considere inteligente, esforçado, por mais que eu diga, não, é um livro, eu tenho que entender, né? Por mais que você se esforce, você está lidando com algo espiritual, divino. Então, a sua sabedoria, por mais que ela seja grande, né, tem uma sabedoria maior por detrás do escrito sagrado. Então, vai chegar em algum ponto, e isso é fato, né? Vai chegar em algum momento que você, peraí, eu não entendi, né? Tá difícil aqui. E é verdade, você diz assim, afinal, nós somos seres imperfeitos e infinitos, né? Nós vamos chegar nesse ponto e não vamos entender mesmo, tá? Muito bem. Seja bem-vindo, irmão Francisco de Paula, estava lá tentando nos achar no YouTube, aí mandou uma mensagem aqui para mim, compartilhei o link, seja bem-vindo, viu? Pode entrar sempre se quiser, irmão Francisco. Obrigado, é que eu não tinha recebido ainda o Zoom, então eu ficava no YouTube. Tá bom. E aí, qualquer um de vocês souber, não, alguém que quer participar no Zoom, a gente manda o link aqui, né? A gente tava mandando assim para todo mundo, mas nem todo mundo, de repente, fica ali, toda hora essa mensagem aqui. Então, eu fiz uma lista de transmissão daqueles que querem e eu mando na lista de transmissão individualmente. Se você souber de alguém aí que queira participar, é só me avisar, a gente acrescenta aqui na lista. Tá bem. Beleza? Vamos lá, Sandra, o segundo parágrafo para a gente, por favor? Os que rejeitam o ensinamento bíblico da revelação e da inspiração divina, muitas vezes declaram que estas dificuldades, contradições e erros, visto que para eles a Bíblia é mais ou menos um livro humano. Eles acreditam que ela deve conter imperfeições e erros. Com essa mentalidade, muitas vezes, não há tentativas sérias de procurar uma explicação que leve uma consideração à unidade e confiabilidade das Escrituras, como resultado de sua inspiração divina. As pessoas que começam a questionar as primeiras páginas das Escrituras, os relatos da criação, por exemplo, podem, em breve, também ser levadas a colocar em dúvida incertezas grandes partes dos restantes das Escrituras. Uhum. Algum comentário? Vocês querem comentar alguma coisa aí? Um texto simples, dá para a gente entender, né? Então, tudo depende da postura, né, que você tem em relação à Bíblia. A sua postura ali, você já chega com aquele pensamento, vou encontrar erros, vou encontrar problemas, eu vou mostrar aqui que a Bíblia não é confiável, eu vou, né, vou investigar aqui e vou encontrar essas contradições. Aí, lógico, você já vai com a mentalidade negativa, né? Você não vai ali para aprender com desejo realmente de conhecer e tal. Né? A postura, você já vai com um preconceito bíblico, né? Você já vai com um conceito formado para combater a Bíblia. E aí é o seguinte, você põe realmente em xeque, em dúvida, toda a Escritura. Diga, Fábio. Pastor, muita gente faz esse tipo de coisa, sabia? Porque esses dias atrás eu estava assistindo um debate, pastor da nossa igreja contra um pastor da igreja batista. E o camarada, ele teve a audácia de dizer que que ele confia na Bíblia, mas não na Bíblia toda. Acredita na Bíblia, mas não na Bíblia toda. Entendeu? Existem muitos textos na Bíblia que ele acha que não foram inspirados por Deus. A pessoa chegou ali, viveu a história, tal, foi o relator e colocou ali, que não foi inspirado por Deus, né? E a gente vê que essas pessoas, elas conseguem ainda colocar dúvida na cabeça das pessoas. Consegue colocar dúvida na cabeça das pessoas. Porque, o cara é pastor de uma igreja batista. Pastor de não sei quantas igrejas lá. E o cara fala um negócio desse, daí ele falou assim, olha, isso é uma coisa que eu não abro na igreja, eu não falo na igreja, não costumo falar na igreja, para não escandalizar os membros, né? Porque é algo, pensamento meu. Então, assim, eu penso da seguinte forma, o cara pega uma escritura da Bíblia, o cara tá lendo,
Se o cara não acredita naquilo que está ali, então ele não acredita na Bíblia, em nenhuma parte dela, né? Às vezes pega um texto, pô, o cara não está entendendo e o cara fala assim, isso aqui não foi inspirado por Deus, porque é um texto difícil, não tem a compreensão, ou não se preocupa em estudar e acaba deturpando a toda por causa de um texto, né? E consegue ainda levar pessoas no mesmo pensamento dele, no mesmo pensamento. Ok. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu penso, talvez, que as dificuldades que a gente tem na Bíblia, talvez não seja assim de dúvida se é ou se não é verdade, mas eu acho que, assim, quanto mais a gente estuda, eu fico pensando assim que talvez hoje eu tenho mais dúvida do que eu já tive no passado, assim, não dúvida de se é verdade ou se não é verdade, entendeu? Entendi. Mas dúvida de textos, o que é que realmente aquilo está querendo dizer, entendeu? Perfeito. Porque a Bíblia é um livro diferente dos livros que a gente lê atualmente. Porque os livros que a gente lê atualmente, os livros mais contemporâneos nossos, está falando da nossa cultura, das coisas que a gente conhece, das coisas que a gente vive, da forma como a gente aprendeu a ler e a escrever. E a Bíblia não, a Bíblia tem uma série de coisas que você tem que voltar a um contexto completamente desconhecido para você, entendeu? Então, na hora que tem textos que você... Quantas vezes eu não usei, por exemplo, o texto? Examinar as Sagradas Escrituras porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. Querendo dizer que isso era um imperativo divino. E não é. E não é, entendeu? Sabe? Então, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo coisas que a gente entendia de uma maneira no passado e hoje a gente está vendo que não é daquela maneira, entendeu? Por exemplo, a gente também tende a defender a Bíblia com unhas e dentes, falando que a Bíblia não tem erros. Não tem erros, né? E não é isso. A Bíblia foi escrita por seres humanos que, de repente, tem algumas coisas ali que estão diferentes. Por exemplo, lá, o que foi escrito na cruz? Lá cada evangelista diz uma coisa. Só que a essência é a mesma. Sabe, todos eles dizem que o rei dos judeus estava ali. Mas um diz de um jeito, outro diz de outro diz de outro, entendeu? O que estava de fato escrito lá, sei lá, cada um dos quatro diz de um jeito, entendeu? Mas isso é ponto de salvação para mim, entendeu? Não é. Então, assim, tem muitas coisas que estão lá na Bíblia que às vezes a gente já defendeu e a gente vai estudar mais profundamente e a gente vê que não é que não é o entendimento superficial que a gente tinha, que o entendimento é diferente em função das circunstâncias todas como a Bíblia foi escrita, entendeu? Só que isso não vai deixar de te dar a salvação por causa disso. Você não vai deixar de alcançar a salvação por causa disso, entendeu? Então eu penso que você ser humilde, entendeu? Em ler a Bíblia e entender que de repente tem coisas que a gente precisa se aprofundar mais, entender mais, estudar mais, ler mais para ver se a gente clareia mais o conhecimento, né? Eu acho que isso é importante, mas nunca que a mensagem bíblica é duvidosa, que foi escrita de qualquer jeito, e que a gente precisa estudar para encontrar as contradições. Não é isso, acho que o ideal não é estudar para encontrar contradição, é para encontrar salvação. Pastor, o Pois não, irmão Leis. falou uma coisa interessante, porque ele disse que quando nós chegamos, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente tem necessidade de aprender mais. Há mais vontade, né, Luizinho? Mais vontade, isso. Porque Jesus, ele teve muita dificuldade com os religiosos, com os sacerdotes, com os religiosos daquela época, porque eles deturpavam a palavra de Deus. Muitas vezes Jesus chamava a atenção dele. O povo não, o povo estava necessitado de ouvir a palavra de Deus, de entender, assim como o irmão falou, e os sacerdotes não, eles atrapalhavam. Então Jesus tinha uma grande dificuldade em passar a forma correta, em fazer com que eles entendessem. Mesmo eles não sabem, mesmo eles muitas vezes através das escrituras eles tinham dificuldade, eles não aceitavam que ele era o Messias, né? Meu pastor. Pois não. E assim, é igual o Mário falou, tem muita coisa que às vezes a gente fica debatendo, a gente fica procurando erros, e não é ponto de salvação para a gente. Não é ponto de salvação para a gente.
E a gente acaba entrando no debate, entrando numa guerra por uma coisa que não vale a pena, né? Não vale a pena. E assim, nós temos que ter humildade de quando não entendermos, e por mais que você tente estudar, tente procurar e não conseguir entender, é pedir ajuda de alguém. Pedir auxílio do pastor, pedir auxílio de alguém que possa nos instruir a entender aquilo que a gente não está conseguindo entender. Muitas vezes, a gente não tem a humildade de pedir socorro. Não está entendendo, não tem a humildade de pedir socorro. Ok. Ô, Fábio, assim, eu também sou desse pensamento de que em alguns contextos eu até evito entrar. Porque eu analiso e vejo assim, o propósito ali não é crescimento. O propósito ali não é conhecer realmente a Bíblia, não é simplesmente defender uma ideia particular, um debate, eu diria assim, um debate inútil. Agora, quando você encontra um grupo que diz assim, peraí, aqui realmente tem uma dificuldade, vamos tentar entender, vamos pegar aqui a Bíblia, estudar ali, eu acho bacana isso. Porque eu não percebo que a pessoa está ali para, opa, eu quero defender a minha ideia, eu vou provar para você que a Bíblia está errada, eu vou provar isso. Aí, quando é o desejo realmente de crescer, eu amo esse negócio. Então, me encontrar com um estudioso da Bíblia, um cara que entende o contexto, que entende as línguas originais, que tem uma visão do todo e vai explicar para a gente. Rapaz, aí que aumenta o meu amor e a minha paixão pela Bíblia. Tá? Igual o Osmani falou aí, num exemplo simples. Osmani, quantos na igreja repetem João 5,39, né, que você citou? Olha, a Bíblia diz que a gente tem que examinar as Escrituras. Não é isso que Jesus está falando. Né? E quantas vezes nós lemos isso e pensamos que é assim, que Jesus está falando, Fábio, você tem que examinar, porque você vai encontrar nela a vida eterna. Não é isso que Jesus está falando. Então, de repente, alguém estudou antes e falou assim, peraí, o original aqui não é imperativo. Aí o cara fala de original, é verdade, vamos ver aqui. Não precisa nem no original. É o bom português mesmo, já diz. O texto lá diz examinais. Não está dizendo examinai. Entre examinais e examinai tem uma diferença, não é só um S. Entende? Aí alguém pega e entendeu isso. Rapaz, que beleza e maravilha. Isso me aumenta o amor da Bíblia. Eu que estava errado, não era a Bíblia que estava errada. Agora, quando o cara vai ali para debater só para encher a paciência na porta da igreja e para defender os seus erros, aí, meu amigo, eu fujo dele, deixo ele para lá, porque não vai me levar a lugar nenhum. Pastor Neri, lá em Tito... Diga, meu amigo Francisco. Capítulo 3. Sim. Tito, capítulo 3, versos 9, 10 e 11, diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Pega a Bíblia apenas para debate. Só. Não é para aprendizado. Aí foi aquilo que lembra, Luizinho, que você até um dia falou assim, não vamos ficar gastando tempo com genealogias. Qual que é o objetivo disso? É verdade. É um falatório sem fim, entende? Que não vai levar a lugar nenhum. Mas o estudo da genealogia, com o desejo de aprender ali, é bacana também. Obrigado, irmão Francisco. Mais alguém? Vamos avançar? Então vamos lá. Terceiro parágrafo aí. Quem que não leu ainda? Pode ser você, Milton. Pode ser, Milton? Pode. Algumas discrepâncias nas escrituras podem ser dadas devido a pequenos erros de copistas ou tradutores. Ellen Goodwhite afirmou: alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou de parte dos tradutores? Tudo isso é provável. E a mente que for estreita, que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Sim, com a mesma facilidade tropeçariam em fatos simples, que a mente comum aceita e em que discerne o divino
e para quem as declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e riqueza. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade alguma, nem farão tropeçar os pés daquele que não fabrique dificuldade da mais simples verdade revelada. Que Pastor, texto, hein? nessa última frase lida aqui, eu me apeguei a isso. Por quê? Porque mesmo todos os erros não causarão dificuldades a alguém que realmente está em busca do quê? Da verdade. Como vocês aí estão discutindo, né, colocando em pauta. Não precisamos debater a palavra de Deus. Precisamos simplesmente aceitá-la tal qual é. E os pontos de difícil compreensão são de importância, mas ele tem o seu momento certo para ser aplicado também. E aí nós devemos, dentro dessa dificuldade, buscar o poder do Espírito Santo, certo? A ajuda de Deus, para que possamos ter uma compreensão melhor desses pontos. Porque Deus não vai nos deixar às escuras se nós o buscarmos, como diz a palavra, em espírito e em verdade. Muito bem. Bom, Francisco, quer falar? Não, pastor. Ok, queridos? Então, olha o texto aí. Nós não devemos fabricar problemas, né? Não devemos fabricar dificuldades, né? Fabricar dificuldades da mais simples verdade revelada. Mas se houver alguns desafios, vamos encarar, vamos estudar. Então, ó, quando a gente olha a história da igreja, assim, a gente vê que no começo, às vezes as pessoas iam para a praça pública fazer desafios a pessoas com relação à Bíblia, né? Uhum. Lá estão procurando alguém. Esse é um jeito bom? Eu acho que isso não é um jeito bom, entendeu? De levar mensagem para outras pessoas. Mas aconteceu, um dia aconteceu, entendeu? Hoje a gente tem, eu penso que nós que estamos vivendo nessa época, a gente tem tanta facilidade, né, para usar boas metodologias para aprender a Bíblia. Hoje, enquanto que no passado as pessoas tinham dificuldade para encontrar uma Bíblia, hoje nós temos facilidade nos nossos aplicativos para comparar versões com versões, para buscar chaves bíblicas, para comentários bíblicos diversos. A gente tem tantas oportunidades, entendeu? Sim. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é não se contentar simplesmente com a leitura superficial da Bíblia, mas quando a gente encontrar textos que nos trazem dificuldades, a gente ir a essas ferramentas que tem à nossa disposição hoje para fazer comparações e, de repente, discutir ideias com pessoas que também têm conhecimento maior do que o da gente, entendeu? Claro. Para aperfeiçoar o nosso conhecimento, né? Então, hoje, tudo é muito mais favorável para a gente no sentido de chegar a uma verdade mais cristalina, né? Porque a gente tem ferramentas diversas que podem nos ajudar. Além da oração e do Espírito Santo, que a gente precisa estar sempre primeiro na nossa mente para nos chegar a essas coisas. Nos condicionando a isso. É isso aí. Então, não se contentar, né? Não ficar só esperando que o Espírito Santo te conduza à verdade. Mas se você pode buscar, vá. Ele vai te orientar no caminho, né? Não ficar de braços cruzados aí, esperando o sábado de manhã para resolver o problema, né? Ok, queridos? Tudo isso daqui que a gente está falando, para mim, não diminui o crédito da palavra, não coloca em dúvida para mim de forma alguma, mesmo esses pontos assim difíceis. Eu vejo também o amor de Deus conduzindo a nossa história, a nossa vida, porque veja, também não foi fácil para os escritores bíblicos. Alguns deles, no caso aí da cruz, né, que o Osmani mencionou ali, alguns deles, bom, dos escritores bíblicos, Mateus talvez, né, poderia dizer com mais propriedade ali, ele era um dos discípulos. Mas os outros, 30 anos, 40 anos depois, tiveram que pesquisar, eles não viram, né? Eles não acompanharam, não estavam em loco ali para ver o que estava escrito. E mesmo que tivesse, e mesmo que eles estivessem ali na hora, então escrever 30 anos depois, gente, eu não consigo escrever o que aconteceu comigo a semana passada, em detalhes. Entende? Pode ser que João... Se me perguntaram o que eu almocei ontem, já não sei. Pode ser que João viu, né? Hein?
Pode ser que João viu o que estava escrito lá. Ok, João, né? João tenha visto. Mas e aí os outros? Ó, no caso de Lucas, né? O Lucas teve que fazer uma pesquisa. E essa pesquisa, na época, não é igual hoje, não, gente. Aqui, ó, na ponta do dedo, na internet, não. É o seguinte, ô, fulano, você sabe como é que aconteceu? Aí um conta. Ah, eu não estive, eu só participei de um pedaço, o vizinho lá viu, não sei, rapaz, foi um trabalho exaustivo. E aí você fala assim, mas o cara não era inspirado por Deus? Por que Deus não revelou para ele? Queridos, é assim que Deus trabalha? Não. Não é assim que Deus trabalha conosco. Deus quer te salvar, Fábio. Ele te pega pelo colarinho e diz assim, meu amigo, você vem para cá porque eu quero você no céu. É assim que Deus faz com você? Não. Não. Deus se revela, Deus dirige a nossa vida, mas Ele vai respeitando os nossos limites, as nossas decisões, as nossas escolhas. Ele está no comando de tudo. E no processo da escrita da Bíblia também, Deus estava no controle de tudo? Estava, mas Ele nunca pegou na mão do escritor e falou assim, peraí, meu amigo, você vai escrever Aleph aqui agora, porque agora é a hora de escrever Aleph. Você não pode escrever Bet. Não. Deus inspirou, deu a ideia, peraí, vou escrever. E Ele escreveu, e na hora de escrever, quem sabe errou, porque é o ser humano, ou quem sabe na hora de copiar e traduzir errou, é ser humano. Deus nos respeitando, Deus nos tratando com carinho. Esqueceu e inverteu alguma coisa, né? Hã? O esqueceu e inverteu alguma coisa, ou fez até alguma citação dizendo que uma pessoa e foi outra. É. A mente humana, eu digo por mim, a mente humana é falha. Por mais que você se policie e diz assim, não vou errar, você erra. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, sexta-feira, eu estava aqui trabalhando, ajeitando aqueles vídeos para colocar aqui no nosso programa. Olha, alguns mandavam para mim a mensagem, eu falei, esse aqui já está prontinho. Ó, o vídeo dele, a imagem dele está prontinho. Nem vou mexer, não, vou deixar de lado aqui e vou mexer no outro. Aí foi, quando chegou na hora, eu coloquei os que eu trabalhei e os que eu deixei de lado não entraram. Aí eu falei assim, nossa, mas que falha, rapaz, o cara mandou para mim a imagem dele bonitinha aqui, como é que eu na hora não lembrei de colocar? Aí fiz o pôr do sol, falei assim, não, amigo, olha, amanhã com certeza eu passo, dei a garantia na minha mente, não vou falhar, vou pegar todos, vou colocar bonitinho. Aí fui de novo, salvei tudo aqui no celular, falei, não, agora estão todos aqui. Aí eu pensei assim, mas e se alguém ainda me mandar essa noite? Não vou jogar no computador ainda, vou deixar no celular. Amanhã cedinho eu jogo no computador. E fui dormir tranquilo. Acordei, olhei no celular, né? Ninguém mais mandou, então tá pronto. E quem falou que eu lembrei de jogar pro computador? Para mim já estava tudo pronto. Olha como que é a nossa mente. Aí começou o programa de sábado, vamos colocar aqui o primeiro. O primeiro estava no computador, que é o que eu uso aqui para poder fazer a transmissão. Cara, e aquele outro? O outro que mandou que estava prontinho, ainda estava no celular. Foi uma correria ali no final para colocar de todo mundo. Aí agora de manhã, eu pensando aqui, vamos lá fazer a tradução, lembrei do nome de um irmão da igreja. Rapaz, esse irmão mandou para mim um negócio. E acredito que até agora eu não coloquei no ar um negócio que o irmão mandou para mim na sexta-feira? Então eu estou dizendo para você, a mente humana, por mais que você se policie, ela falha. E quem escreveu a Bíblia foram seres humanos, homens de grande intelecto e capacidade. Pode ser que eles tenham falhado? Sim. Isso vai colocar em xeque a Bíblia? Jamais. É isso? A nossa mente trabalha a favor ou contra. Normalmente é contra. Normalmente é contra. Viu, irmão Francisco? Não fique aí achando que tá ficando velho, tá perdendo a memória, tá esquecendo das coisas, nada disso acontece. Então mesmo. Tá bom, queridos. Que Deus abençoe a todos nós. Vai ser uma semana muito proveitosa aí, estudando a lição juntos. Amanhã estaremos de volta às 8 horas, se Deus quiser. Amém. Milton, vou estar orando por você, Milton. Vamos orar. Vamos. Também eu estou com inveja de vocês. É isso aí, Milton. Força. Deus te abençoando. Fica tranquilo. Isso aí. O que é, Osmânio? Eu estou com inveja de vocês. Está 4 graus. Tá 4 graus aí, meu amigo? Nossa. Misericórdia. Olha o ar-condicionado em cima dele lá. Olha o ar quente em cima dele lá. Tá tranquilo? Nada, ele tá descoberto aí para tudo quanto é lado. Osmânio, tem diferença de horário? Agora são que horas aí? Mesmo horário. O mesmo horário. Horário no muda. Ok, tá bom.
Vamos orar então? Irmão Francisco de Paulo, pode fazer a oração para a gente hoje, já que o senhor está conosco aqui pela primeira vez? Claro que sim. Peça a bênção de Deus aí para o irmão Milton, a sua filha, que estão aí passando por esse momento difícil. Ela está em tratamento do Covid, embora não tenha ainda a confirmação, né, mas tudo indica que seja Covid, para que Deus direcione tudo e ela possa se recuperar. Amém, amém. Querido amado Deus, nosso mestre amado, nós aqui passamos alguns minutos debruçados sobre a sua palavra, sobre a lição, para entender melhor o que pode se entender, o que não entender, nós não nos apegarmos tanto a isso. Nós queremos fazer um pedido especial ao irmão Milton, aos filhinhos dele, que o Senhor debruce sobre os médicos, dê sabedoria a eles, que o Senhor impulsione os remédios para que eles façam o efeito necessário para que esse garoto seja restabelecido. Amém. Sua bênção a todos do grupo e que nós possamos, Senhor, seguir os seus caminhos, porque o que nos interessa mesmo é que o Senhor veio e morreu na cruz por nós. Amém. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, amigos. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 8 horas. Amém. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.